antes do desafio, eu não tinha meta. A minha meta era parar. Então você entrou você foi convidada a pensar qual era a tua conquista memorável para um ano. Uhum. Que era, no Que é caso, a que você colocou maratona. uma maratona. Uhum. 42 mil... 42.195. Bem-vindo a mais um podcast Supere Seus Limites. Eu sou o Marcos Rinaldi e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para conversar, e uma pessoa que eu disse que personifica um dos fundamentos que nós temos para que as pessoas consigam alcançar conquistas memoráveis, consigam superar os seus limites. Lembrando que esse podcast foi criado especialmente para ajudar as pessoas a alcançarem conquistas memoráveis para o seu corpo e para a sua mente. Qual é a conquista que você quer? De repente, essa conquista pode ser emagrecer 10, 20, 30 quilos, de repente essa conquista pode ser, de repente, correr, pedalar. Então, eu não sei o que é uma conquista memorável para você, mas nesse podcast a gente vai te ajudar para isso. E, gentilmente, eu estou aqui com a Carla Juliana, que aceitou vir aqui justamente para ajudar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, nos ajudar com o seu exemplo, com tudo que ela tem vivido, para ajudar essas pessoas e inspirar essas pessoas a alcançar essas conquistas memoráveis. Então, Carla, primeiro de tudo, muito obrigado, gratidão aí por você ter aceito esse convite. Eu convidei ela, falei, olha, a gente vai bater um bate-papo, é um bate-papo muito descontraído, bem à vontade, então fica tranquila. Então, quero te agradecer por ter aceito e seja bem-vinda aí ao nosso podcast Supere Seus Limites. Obrigado, Marcos. Oi, pessoal. Meu nome é Carla. Eu tenho 41 anos, muito bem vividos, graças a Deus. E estou aqui para contar um pouquinho da história de uma superação muito legal, que eu acho que muita gente pode se identificar e amanhã ou depois querer falar assim, não, dá para mudar, porque se ela pode, eu também posso. Show de bola, Carla. Obrigado mesmo por essa generosidade de estar aqui com a gente. E hoje eu quero ressaltar que nós vamos falar muito, vocês vão entender no decorrer do podcast, nós vamos falar muito sobre um dos fundamentos, o que eu considero um dos fundamentos para que você alcance uma conquista memorável. Então fica ligado, fique esperto, você vai ir sacando durante a conversa qual é esse fundamento. Nós vamos ir falando aos pouquinhos para que você vá digerindo esse fundamento. Carla, vamos lá. Então, a Carla corre, ela vai contar um pouco dessa história, mas eu queria saber, assim, antes, como é que é o teu histórico? Você sempre fez atividade física, você é uma pessoa atleta, quem te segue no Instagram, vê a Carla postando muita foto, corrida, pedal, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, a Carla tá pulando na piscina. Como é que é isso? Sempre foi assim? Me fala um pouquinho da história. Não foi sempre assim, não. Na realidade, eu fui atleta com 11 anos, eu comecei a jogar handebol. Joguei handebol por um tempo, bastante tempo até, fui para jogos e tal. Foi um negócio muito legal, mas foi o que deu o start. Só que assim, o meu pai sempre mexia com futsal, com futebol de campo e tal, meu irmão também era envolvido com ele, então isso já vinha um pouco ali de dentro de casa. Mas eu gostava mesmo do handebol. Eu falo assim, eu sou um pouco mais bruta e o handebol é um esporte um pouco mais bruto. Mas joguei um tempo, tal, parei, comecei a estudar, vestibular e tal, e esse tempo, eu fiquei um tempo grande sem nenhum tipo de atividade física. O que me trouxe isso de volta à atividade física? A obesidade. Ganhei 30 quilos, então tem todos aqueles problemas que vêm por trás da obesidade. E aí, num start de uma fase da minha vida um tanto quanto chata, que foi quando eu me separei, né, do meu ex-marido, eu voltei a fazer atividade física. Mas foi assim, fazer dieta e personal. Gostava de personal e gostava de fazer o jump, que foi o que me deu o início de tudo. Faz quanto tempo isso, cara? Só para entender. Faz mais ou menos quase 8 anos. Uns 7 anos e meio, mais ou menos. Essa perca de peso foi por bastante tempo. Mas aí a gente tem altos e baixos, né?
Eu eliminei 25 quilos, depois ganhei um pouco. Eu falo que tem algumas coisas que vai acontecendo na vida da gente que a gente vai se procrastinando e deixando tudo para amanhã. Ah, não, amanhã eu começo, amanhã eu faço, amanhã eu penso e o amanhã às vezes pode não existir. Então, hoje eu falo assim, eu vou fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, aí no final dá uma coisa grandiosa. Um E pouquinho todo dia. um pouquinho todo dia. Uhum. Há 3 anos atrás eu tive um tempo assim que eu quase entrei num processo depressivo, tal, por alguns fatos da minha vida, quase 4 anos. Aí eu falei assim, quer saber? Vou fazer um negócio que eu sempre quis fazer, porque eu sempre achei lindo. Nossa, a mulherada correndo na rua, achava lindo aquelas corridas, São Silvestre e tal. Então eu vi e achava aquilo lindo. Eu falava assim, será que um dia eu consigo correr desse jeito? Tá. Aí, olhando tudo, já sabia que o Ricardo existia, né, como assessoria, tal, Ricardo como Aleman, o né? Ricardo Aleman, Quem que hoje é o tá, meu treinador, né, já é há algum tempo que me já. treinou também, só abrindo um parênteses aí, é um cara que a gente tem um super carinho. Não, e ele é um esportista, não, ele é um atleta espetacular. Hoje um treinador assim, ótimo. A gente Procura lá quem tiver, procura Ricardo Aleman lá no Instagram. Quem quiser fazer assessoria com ele, acho que ele faz a distância também, né? ele faz a distância para quem não estiver morando na cidade, né? E ele dá uma assessoria muito legal, até no âmbito de incentivar mesmo, para que a gente consiga chegar no objetivo final. Aí fui atrás dele, conversei com ele e tal, falei, vou começar esse troço aí, vamos ver o que vai rolar. Mas eu estava com 10 quilos a mais do que eu tenho hoje, quando eu comecei a correr. Então, na trajetória toda, assim, em 7 anos, foram 30 quilos. Mas quando eu comecei a correr com ele, eu tinha 10 quilos a mais, mas eu tinha hoje, do que é hoje, 26% a mais de gordura. Que é muito mais prejudicial para a saúde do que o peso por si só. Carla, deixa eu pensar uma coisa na tua fala, só, né, não te cortando um pouquinho só, mas eu acho que para eu ir pensando algumas coisas que são importantes. Eu já corri também, e agora eu tô mais segurando a corrida, porque o médico indicou por causa de um problema de joelho e tal. Mas eu vejo que uma coisa muito importante para quem quer correr, às vezes eu vejo as pessoas saindo e correndo. A gente estava falando sobre isso um pouquinho antes de começar a gravação. E às vezes se lesionando, correndo errado, com o tênis errado, na rotina errada. Tipo, vai dar problema. A gente olha e fala assim, é só uma questão de tempo, essa pessoa vai se machucar. Não, e às vezes o que ela pode acarretar na vida é uma coisa que ela não vai fazer nada mais. Nenhum tipo de atividade física. Então, a corrida especificamente, eu gosto de chamar atenção para isso, a corrida especificamente, ela é muito importante ter uma assessoria, ter alguém. Eu hoje, sinceramente, acredito que às vezes eu vejo pessoas, eu queria correr, por exemplo, uma meia maratona. Cara, se for correr uma meia maratona sozinho, sem se preparar, sair no peito, a chance da pessoa ter uma lesão que vai prejudicar ela pro resto da vida é muito grande. O Ricardo falava assim para mim que a chance de não correr a próxima é muito grande. Exatamente. Porque uma você pode até conseguir, mas mais do que isso é muito complicado. E quando eu pensei em começar a correr assim, eu pensava muito nisso. Eu falava assim, eu não sei correr. Né? Se eu não sei, a gente no handebol você dá aqueles tiros, você tem os sprints, mas você corre 30, 40 metros e para, você corre 50 metros e para, e às vezes você fica parado no lugar por muito tempo. Então assim, aí veio todo o negócio, não, eu vou correr porque eu tinha um negócio comigo de muitos anos atrás que eu queria fazer uma prova aí que depois eu conto para vocês o que é. E eu falei assim, não, vou correr, que é o passo inicial, vamos ver se eu consigo esse negócio, porque tem muito aquilo. O correr por correr não rola. Você tem que correr da maneira certa. Tem passada, tem respiração, tem pisada, tem o tênis, tem postura, tem tudo. E tudo isso, um item desse que você tá mal, pode te lesionar, pode te trazer dores, muitas dores, não é uma dor, são várias, assim. São dores de você não conseguir dormir,
de ter que procurar médico. Muitas vezes até a gente procura um ortopedista errado e ele vai falar que quer que você opere, que nem aconteceu comigo quando eu descobri. Eu me Ou machuquei. que pare. Ou que pare. Comigo foi recomendado a parar. Eu me machuquei muito no começo, até aprender tudo isso, porque não é fácil. Você vai aí um ano e pouco para aprender todos os detalhes que a corrida necessita para que você faça uma meia maratona e termine bem, e vá até uma maratona e termine bem, e assim, é difícil, não é fácil, mas nada é impossível quando você quer. E muitos dos ortopedistas que eu procurei quando eu comecei a me machucar, por causa do peso, por causa de posturas erradas, eles falavam, não, ó, porque é problema em tal lugar, isso aí vai te dar uma operação futura, que não sei o quê. Até que você acha o ortopedista certo. Né? O meu ortopedista não eu falo que ele não é esportista, porque ele até, assim, né, tá um pouquinho acima do peso e tal, mas ele é espetacular, é um médico fenomenal, e ele fala, eu até brinquei com ele esses tempos atrás, assim, que eu tava com uma dor, ele falou, não, eu falei, ó, eu preciso correr uma maratona. Ele falou, não, você vai correr a maratona, pode ficar tranquilo. E antes disso, foi um negócio muito interessante. O ano passado, eu tive uns problemas durante o ano, assim, que me fizeram repensar. Ah, vou largar tudo isso, não quero mais fazer nada, acho que está na hora de dar um tempo na minha vida, minha cabeça não está muito boa, vamos dar um tempo da corrida, vamos dar um tempo da academia, vamos dar um tempo de tudo. E cogitei com algumas pessoas tal, e as minhas amigas falavam assim, você tá louca? Né? Você ama a corrida, e eu amo a corrida. De tudo que eu faço hoje, a corrida para mim assim é prazerosa. Eu levanto com aquele negócio assim, ai, vamos correr. Sabe? É que nem a gente brinca assim, de vez em quando a gente dá uns migué. Mas até o migué é bom, né? Porque você tem... solta, Não, né? e eu falo que a corrida não é só corrida. A corrida é uma libertação para o corpo e para a mente. A corrida te traz amigos verdadeiros, me trouxe amigos verdadeiros. Esses amigos que você falou, essas amigas que não para, tal, eram amigas que estavam fora desse círculo, ou eram as amigas que você fez nesse... Não, eram amigas que estavam fora desse círculo. Tanto que uma delas, que é minha amiga há mais tempo, começou a correr agora, a outra... ela não corre também, mas ela faz um esporte muito legal, que é o trekking, que eu fiquei um tempo com ela fazendo também, mas ela é top. E elas falavam para mim assim, e outras duas não fazem nada. Não, olha o que você está fazendo, sabe? Assim, pensa bem e tal. Então eu falo assim, que aquele tempo de resiliência que a gente tem que ter, que é o tempo que você para e pensa assim, que um sofrimento pode te mudar, ele é muito válido, porque ele junto com algumas outras coisas te trazem um resultado espetacular. Então, eu parei um dia, eu cheguei na academia, porque a minha clínica é dentro da academia do Ricardo Alemann hoje. Você tem uma parceria com ele eu tenho lá. uma parceria com ele. E... Vamos falar o que você faz. Mesmo. Falo e não falo o que eu faço. Bom, gente, eu sou esteticista, fazem 23 anos que eu trabalho na área de estética. A minha clínica é junto com a Academia Health, que é do Ricardo Alemann. Tem Instagram? E do Tem, Carla Juliana Estética. Legal. E aí, cheguei um dia na academia, não tinha ido treinar, voltando ao assunto, né? E o Ricardo olhou e falou assim pra mim, foi treinar? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, não tava afim. Ele olhou assim pra mim e falou assim, mas não tá nem chovendo, nem frio, nem nada. Não tava mesmo. Frio, ou novembro, frio, né? Impossível. Daí eu olhei bem pra ele e falou assim, você já foi mais disciplinada. Nossa! Aquilo bateu no meu coração, assim, na minha cabeça, que eu falei assim, puta, o que eu tô fazendo comigo mesma? E fiquei num pensamento, no sábado fui, treinei, no domingo eu peguei e falei assim, quer saber? Vamos mudar esse negócio, porque esse negócio não tá certo. Na outra semana, surgiu o desafio. Legal. O desafio 365. Aí tava naquele grupo e todo mundo conversando e eu não tava entendendo muito bem. Você tava numa fase, então, assim, de não disciplina. Eu tava numa fase de não disciplina, de desistência. Você já corria? Já corria. Tava correndo há quanto tempo?
Só para Fazia fazer esse 2 resgate histórico para anos. as pessoas Fazia entenderem 2 anos que eu estava correndo. Você já tinha perdido 25 quilos Já, ali, quer aham. dizer, aquela fase mais Já tinha feito uma meia difícil. maratona, Você já tinha feito uma já meia. eu tinha feito, fiz em janeiro do ano passado. A minha primeira meia maratona, eu já tinha feito 4 meias maratonas, uma eu não fiz porque eu tive um problema, me machuquei, daí larguei na metade. Eu acho que é aí que começou a minha tristeza. Eu falo assim, que não é a decepção na vida da pessoa que não tem cabeça? Porque quando eu tive que desistir nesse dia, porque eu tinha uma meta, eu queria fazer 6 no ano. Entendi. Uma meta ridícula, porque é muito desgaste. Não pensem assim, gente. Faz 1, 2, 3 no É máximo. o treino que você tem que fazer para É chegar. muito Não é a corrida em desgastante. si, né? O Não. treino é que vai. E foi muito assim. O Ricardo até tinha brigado comigo. Foi muito assim. Eu fiz uma meia maratona no final de semana e a outra era no outro. Então eu não tive aquele tempo de descanso para o corpo que tinha que ter tido. Cheguei já com dor. Já tinha. Você estava com a dor já da estava com a anterior. dor de Londrina já, né? Nossa. Porque Londrina é um percurso muito complicado, é muita subida, foi punk, mas foi uma das melhores meias maratonas que eu já fui até agora, em organização, tudo foi a do Mufato em Londrina. Então eu já vinha disso e eu tive que desistir. Foi quando a Cléria olhou para mim e falou assim, a Cléria é uma amiga minha que corre com a gente no grupo, ela olhou e falou assim, tá doendo? Para, porque depois pode prejudicar. E a gente tinha ido juntas, né, nós duas. Aí eu virei para voltar nos 10 quilômetros, já comecei a chorar ali mesmo. Falei assim, ai, que cacete, eu não acredito que eu tô fazendo isso comigo. E voltei sofrendo. Cheguei, aí todo mundo que tinha feito só 10 olhou para mim e fez assim, eu falei, ai, gente, desisti. E essa palavra desistir, para mim, quando o limite que eu tenho que chegar é meu, é muito pesada. Eu só desisto mesmo quando não dá. Quando eu vejo que não vai dar. Eu falo assim, ó, não vai dar, eu vou desistir. Porque eu tento até o último milímetro de segundo que for necessário. Mas como eu estava me machucando, então eu falei assim, não, vamos parar, porque senão pode me trazer prejuízos maiores. Então, daí, depois disso, eu comecei a desanimar. Desanimei um monte, assim, dessa prova. Muito, fiquei muito desanimada. Treinei de qualquer jeito, fui levando. Aí, quando eu parei e pensei, falei, não, peraí, mas essa não é a Carla. A Carla sempre teve uma visão diferente das coisas. Eu sempre vi assim, mas se o outro consegue, por que eu não posso tentar e conseguir também? E apareceu o desafio e eu comecei a olhar, falei assim, esse troço 1 ano. Nossa, isso vai me estressar 1 ano. Eu falei, não vai rolar. Aí o Ricardo, não, vamos, que não sei o que, tá. Aí eu peguei, daí as minhas amigas, não, olha que legal. Aí eu tinha conhecido a Ariane, fazia um pouco tempo, por causa do Conjovem. Tinha conhecido ela, daí a Ju, não, olha, acho que é legal, é seu perfil, tal. Aí ela falou assim, não, eu vou também. Aí a Raquel já corria comigo, ela falou, não, eu vou também. Eu falei, se as duas vamos nesse negócio aí, porque pelo menos alguém eu vou ter para fazer as atividades em grupo e tal. E nós conversamos, eu falei, vamos entrar nessa bagaça, vamos ver qual que vai ser o âmbito final. E fui lá. E o dia que foi para escolher o que eu tinha que fazer com 60, com 180, com 365, eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí eu, Ricardo, o que eu faço? Ele, faz uma maratona. Eu comecei aí, falei, tá bom, vou fazer uma maratona. Nossa, me arrependi amargamente por um tempo dessa maratona. Até a gente vai treinar, eu falo, gente, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha colocado só 30 quilômetros, já tava bom. Mas é um limite, assim, extremo. A maratona, se a gente for ver, é 2% da população que corre, que faz uma maratona. Dá tudo isso? Dá tudo isso. Porque 2%? Porque tem muita gente que faz Iron, que vai fazer maratona para treinar. Então, assim, é 2% só. É muito pouco, mas é muito. E eu ainda achei bastante. E é muito para quem corre, porque é um desgaste extremo, assim. Todas as pessoas que eu conheço que fizeram maratona, elas falam que até os 30 quilômetros você vai bem. Dos 30 para frente, é só Deus que leva e a cabeça, né? Porque para correr você tem que estar com
uma cabeça bem legal no dia para participar de uma corrida assim. Não correr de treino, mas correr de uma corrida é mais difícil, porque é muita gente. Uma maratona tem todo aquele problema de ambulância passando toda hora, as pessoas passam mal, então você vê tudo aquilo, se você não tiver bem focado ali, né, concentrado, você se perde. E aconteceu isso comigo em Florianópolis no ano passado, quando eu fui. Eu fui fazer a meia maratona e eu nunca tinha participado de uma prova que tinha maratona. Ninguém tinha me contado que era aquela doideira lá de 10 mil pessoas e ali, né? E é bem assim, é mais o psicológico do que o corporal depois de uma determinada quilometragem. E o saber dosar também, né? Um problema, uma meia maratona que eu fiz, eu comecei muito forte, porque as pessoas começam forte. Então, a hora que solta, eu fiz a meia maratona do Rio, a hora que solta aquele rebanho, sai todo mundo desesperado. Meio louco. E aí a gente se vai, quando eu olhei, eu tava fazendo pace que eu nunca tinha feito na vida. E não ia aguentar até o 15º quilômetro. Aí você tem que voltar. Fala, peraí, não foi isso que eu treinei, isso vai dar problema. Por isso, eu falo assim, por isso que a assessoria é muito importante. O Ricardo, quando eu fui fazer a primeira meia, ele falou, ó, deixa todo mundo te passar. Deixa todo mundo te passar. A hora que você menos esperar, você vai estar passando todo mundo. É isso aí. E realmente foi o que aconteceu. Porque quando você começa uma meia, tem gente que está fazendo 10, tem gente que está fazendo 5. E fazer 5 quilômetros é tranquilo. Para quem está treinando para maratona, é aquecimento, eu brinco assim, né? E então é tranquilo. Tem gente que vai com um pace muito alto porque quer pegar medalha, quer pegar categoria. Então você não sabe quem que tá ali fazendo igual você ou fazendo. É o seu jogo, na verdade. Não importa o jogo do outro. Né? E realmente, quando deu assim 5 quilômetros, você começa a passar as pessoas que foram doidas igual você fez. Entendeu? Então, mas eu já fiz isso muito, principalmente em corrida de 10 quilômetros. Nossa, saía que nem louca. E não é assim. Então, a gente vai aprendendo com as coisas que a gente vai vivendo mesmo. E hoje, o desafio, assim, para mim, foi um divisor de águas, eu falo. Eu tinha um propósito quando eu comecei a correr e eu consegui voltar a esse propósito com o desafio. Que é aquele que você me deixou curioso. É aquele que eu te deixei curioso. Primeiro, eu queria aprender a nadar. Porque eu morria de medo de água, não sabia nadar, me achava uma ridícula, porque todo mundo sabia nadar menos eu. E eu falei assim, não, já que eu vou entrar nesse desafio, eu vou entrar na natação. Mas você não sabia agora? Não, no começo do ano, eu não sabia, eu tinha medo de água, eu morria de medo de água. Eu me solidarizo com você aí, porque eu aprendi a nadar com 26 anos, tá? Marcos, eu tenho piscina na minha casa. E eu não entrava na piscina da minha casa. Então, assim, a piscina da minha casa era um enfeite da casa, para mim, entendeu? Minha mãe, meu pai usa, minha filha usa, meu irmão usa, mas meus sobrinhos, mas eu não usava. Primeiro que eu tinha um problema com o meu corpo, que eu, né, tava mais gordinha, e segundo que eu tinha esse receio com a água. Sempre achava assim, dava pé, mas eu sempre achava que eu ia morrer. E eu falei assim, não, quer saber? Eu vou aprender a nadar. Já que eu vou ter que fazer atividade todo dia mesmo, vamos aprender a nadar. Fui lá, comecei a aprender a nadar, gosto de nadar hoje, não tenho a resistência que as minhas amigas têm, né, para natação, mas gosto, é uma coisa que eu aprendi a gostar, não tenho mais medo, mas ainda tenho receios, né, eu não vou me jogar, tipo, na usina, num rio ou no mar, sem esse receio, porque tem todo... Uma coisa que a gente tem que pensar também, você tem que fazer as coisas com segurança. Claro. Não adianta você andar de bicicleta sem um capacete bom, comprar um capacetinho aí de 50, 70 reais e achar que tá abafando, que não é assim. Não adianta você querer ir fazer 50, 60 quilômetros de bike com uma bicicleta ruim. E não adianta você querer ir nadar numa usina ou num rio sem você ter a boia de sinalização, sem ter um pé de pato legal, sabe assim? Então, a gente tem que ter consciência também. Seguro, né? E sem estar seguro ou com alguém junto, né? Então, a gente tem que ter uma consciência muito grande disso. Comecei a nadar. Ótimo, gostei da natação. A bike ainda é um negócio que eu tenho que aprender a gostar porque eu vou amarrada. Eu acabei de falar para uma pessoa agora, hoje de manhã, né? Ah, você já foi treinar e tal? Eu falei assim, já fui andar de bicicleta. Aí ele falou, ai, que delícia. Eu falei assim, eu não gosto.
Como assim você não gosta de bike? Não, não gosto de bike. Eu falo para a Ariane, falei até para Akira que eu preciso aprender a gostar de andar de bicicleta. Eu não sei se é porque eu ainda não tenho toda a mobilidade, todos os trejeitos que tem que ter, né, da bike, mas eu ainda vou gostar. Já coloquei isso na minha cabeça. Então, o desafio veio trazer essas coisinhas junto na minha vida que iriam me levar para uma coisa que eu já tinha pensado lá em 2013, 2014, que eu gostaria de fazer. Mas era uma coisa muito punk para mim na época. Mas alguns amigos meus falavam assim, não, olha seu perfil, pensa com carinho e tal. E eu falei assim, gente, nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. E o desafio veio mostrar um pouco assim que as coisas são do jeito que você acha que elas podem ser. Então, se você se achar, se menosprezar e falar assim, fulano corre a tanto de pace, eu nunca vou conseguir ter um pace de 4, ou de correr igual a minha amiga Adriane, entendeu? Só que eu vou estar ali, mesmo com 5, 6, eu vou estar ali, eu vou estar correndo. Então, a gente lê muito assim, na corrida, não importa o pace que você está, importa que você está correndo. Uhum. Então, é um jeito de você pensar que você tem que estar fazendo o que você está gostando, mesmo se você não é tão bom quanto o outro. Você não pode se comparar ao outro, você tem que se superar. Então, eu chego ali e eu falo assim, o meu desafio dos 180 foi fazer 10 quilômetros em menos de 1 hora. Para mim, era uma coisa surreal na época. Porque o máximo que eu tinha feito era em 1h04. Falei, 4 minutos para uma corrida é uma vida. É uma vida, quem corre sabe. Sim, é muito tempo. Tentei uma vez, não deu. Tentei a segunda vez, não deu. Na terceira vez, eu levantei naquele dia e falei assim, pois agora vai ter que dar. Eu falei, vai ter que dar, nem que eu acabe morrendo, mas hoje vai ter que dar. E deu. Fechei lá nos 59 minutos. Na realidade, eu tinha fechado em 58 e uns quebrados, só que era uma corrida oficial, e as corridas oficiais, ou elas sempre faltam uns metros, ou elas sempre excedem uns metros. E tinha faltado uns metros, a hora que eu olhei no relógio, falei, nossa, não deu, e eu saí correndo no final, assim, o povo que tava comigo me olhou e falou, o que tá acontecendo? Eu falei assim, não deu, tinha que completar, era 10, não era 9.800. Então eu fui completar, eu não tinha atravessou dado. A linha de chegada e no teu relógio... Até falei depois, eu falei, daí todo mundo falava assim, não, já tinha dado os 10, porque era oficial. Eu falei, não tinha dado, no meu relógio não deu, então não deu. A mesma coisa aconteceu com a meia maratona agora. Não deu, eu corri mais um monte lá para dar os 21. Então, assim, isso é uma coisa, eu brinco assim com as meninas quando a gente vai treinar. Você olha no relógio, tá lá, 9.700. Não, vamos correr mais 300 metros para completar os 10, porque é bonitinho ver os 10. Não os 9.800 ou 9.700. Mas isso é coisa que a gente vai se acostumando e pegando gosto. Então, Carla, deixa eu fazer ajudar a clarificar para quem está ouvindo. Então, assim, o Desafio 365, esse programa, né, que hoje você está participando, que a gente promove, a gente já fez um podcast explicando a origem, até eu vou deixar o link aí para quem estiver no YouTube, de repente vendo a gente pelo YouTube, vou deixar o link para ver o podcast inicial lá, para entender como surgiu, de onde é, o que é. Tá? Mas, assim, então você entrou... você foi convidada a pensar qual era a tua conquista memorável para um ano. Que era, no caso, que é a maratona. Uma maratona. 42.195 quilômetros. Não esquece do 195, todo mundo brinca. 42 quilômetros, 195 metros. O povo brinca assim, o 195 que vai te matar. Eu falei, com certeza, porque a hora que pitar 42, eu ainda pensar que eu tenho quase 200 metros. Ok, grande desafio para o final do ano agora. É a maratona. E é um mega desafio. Parabéns por ter encarado. E a gente, para esse desafio não ficar tão longe, então dentro da técnica, dentro do processo, que é uma sacada também para quem está ouvindo, então vocês colocam um grande desafio para um ano, um período maior, e aí quebra esse desafio em etapas menores, para não ficar só uma meta longe. Quais foram, então? Você tinha uma meta para 60 dias? A minha meta de 60 dias era os 10 quilômetros em menos de 1 hora.
a meta dos 180 dias Que foi... acabou de acontecer os 180 dias? Os 21 quilômetros em até 2 horas. Eu falo que era 2 horas, 9h59, né? Menos de 2h10. Porque assim, o máximo que eu tinha feito era 2h24. Então, para mim, 14 minutos 14 minutos tem gente que faz 5 quilômetros. Sim, 14 minutos tem que baixar, tipo, 40 segundos por minuto, por muita quilômetro. coisa. É muito. Para quem corre... E para isso não era só o treino de corrida em si. Né? As pessoas falam assim, mas o que você faz mais do que correr? A gente tem uma dieta que a gente tem que seguir e quando a gente não é atleta, você sempre quer sair da dieta. Como é que era antes do desafio aí? Como é que tava? Era muitas saídas. Tipo assim, eu saía todo dia. Desde quando eu comecei o emagrecimento lá em 2013, eu vinha de um assim, era bem regadinha e tal, mas o ano passado, de junho até dezembro, foi muito complicado, sabe assim, foi um período assim que eu falei assim, putz, eu não tô fazendo tudo errado. Então assim, tinha parte de muitas saídas, daí nessas saídas a gente ingere bebida alcoólica, não numa grande quantidade, mas sempre tá ali, uma cervejinha, um chopinho, é gostoso, é uma coisa que você tá entre amigos, era um torresminho. Sobra amigo para convidar, Sobra amigo para isso, era um torresminho, era um bolinho, era não sei o quê, então isso aí foi bem complicado. Então, assim, essa parte da nutrição é muito importante quando você quer fazer um esporte, qualquer que seja ele. Porque a nutrição, ela vai te trazer um benefício maior no teu resultado no esporte. E até a questão, a gente estava falando de não se machucar, de cuidar da nutrição vai ajudar. É muito importante, até clarificando aqui, então, a gente está falando de um nível já um pouquinho... A Carla já está num nível acima, então assim, a gente não está falando do iniciante, então quando a gente fala desses cuidados, você precisa, não é tudo isso para você de repente começar, quem está totalmente sedentário, às vezes então eu preciso, não, cara, quem está sedentário começa a caminhar, faz atividade em casa, melhora um pouquinho a alimentação, isso vai começar a dar resultado. Então, é porque a gente está falando isso, às vezes a pessoa que de repente está no zero hoje, fica com essa, nossa, mas então eu preciso, a alimentação tem que ser isso. Não, a gente está falando, né, a Carla já está num nível, a gente está falando, estamos conversando aqui com uma pessoa que daqui 6 meses quer completar uma meia maratona, quer completar uma maratona. Daqui 6 meses eu vou então, assim, meu sofrimento final. É um nível diferenciado, tá? Então, quem tem objetivos parecidos, saca muito isso que ela está falando. Quem, de repente, tem objetivos quem está começando, a pegada é outra. Eu acho que aí pode usar isso, tudo que a gente está conversando aqui, até como uma inspiração para chegar nesse nível. Mas eu falo muito para as minhas clientes, porque como eu mexo com estética, elas vão lá sempre assim, acima do peso, né? Muitas são totalmente sedentárias, não cuidam da alimentação. Então eu falo assim, uma coisa que você cortar da alimentação e uma caminhada que você fizer, já vai te trazer um benefício não só físico, estético, como mental. E quando você começa a melhorar a mente, você consegue melhorar consecutivamente o seu físico. E aí você vai tentando descobrir coisas que você goste de fazer. Eu demorei para descobrir que eu gostava da corrida. Nossa, no começo, quando você começa a se machucar, se você não tem uma persistência, você abandona. Porque daí você fica, vou ter que ficar 1 semana sem correr, vou ter que ficar 2 semanas sem correr, e o peso não abaixa, e aí você tem que fazer musculação, ou fisioterapia, né? Então, assim, começa a ficar um pouco mais difícil. Uma coisa que eu falo muito, que eu odeio, é que as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. O tempo é a gente que faz. Então, se você consegue fazer pequenas coisas todos os dias, você consegue tempo para tudo. Você já treinou hoje? Eu já treinei hoje, 6 horas da manhã. Porque você tinha paciente às 8. Porque eu tinha paciente às 8. Então é assim. Não tem desculpa. Não, e outra, eu quero deixar bem claro. Eu não sou só esteticista. Eu sou mãe. Eu sou amiga.
Eu cuido de uma pastoral que cuida de 42 paróquias. Qual é? A pastoral da pessoa idosa. É bem legal. Então, assim, quando as pessoas falam pra mim assim, eu não tenho tempo. Eu falo, meu Deus, eu tenho vontade de socar a cara da pessoa, com todo respeito. Que é, então, a mãe, eu sou mãe, a sou profissional, empresária, esteticista, a voluntária, a voluntária e a amiga. Porque a gente não vive só de, vamos fazer coisas, né? Só de compromisso. Então, é tudo uma questão de ajustar o seu tempo, sabe? Então, quando a pessoa fala para mim que não tem tempo, eu fico pensativa se eu respondo ela ou não. Então, assim, o projeto, o Desafio 365, ele me trouxe um negócio muito legal que eu tinha vontade de fazer um desafio, um super desafio na minha vida, e eu falava assim, esse negócio não vai dar certo, que isso é muito punk, né? E é só pra gente, eu falo assim, é só pra gente muito, muito foda fazer isso. Aí alguém me perguntou assim, tá, qual que vai ser o do ano que vem? Aí eu falei, o ano que vem eu acho que eu quero fazer o Sesc Triathlon, não sei ainda, pra ver como é que é e tal, né? Mas você ainda não tem certo? Eu falei, não, eu tenho certo, eu vou fazer um triatlo, mas eu não sei aonde, e não sei como, e não sei quando. Mas é uma coisa para o ano de 2021. Tá, mas e depois? E depois que você fizer isso, o que você quer fazer? Aí eu olhei assim, eu falei assim, não, eu vou fazer uma prova de Ironman. Aí a pessoa me olhou assim e falou assim, sério? Eu falei, já era uma coisa que eu tinha pensado lá em 2014, 2015, mas eu achava que eu não conseguia por conta da natação. Que eu falava, não sei nadar, como é que eu vou nadar? Né? 1,5 km, 2 km, porque depende da prova de Iron. Como são as distâncias no Iron? Então, no Iron varia bastante, né? Aquele 70,3 é 1,5 km nadando, é 21 correndo, e aí o restante de bikes. Tem uns que é 50, tem uns que é 80, mas o Super Iron, que é o Iron total, são 42 km correndo, são 2,5 de natação e 100 km de bike. Não vai ser esse ainda. Eu vou fazer um meio Iron para ver como que é em 2023. E aí, quem sabe, um dia eu faço um Super Iron. Todo mundo fala assim, não, treinando bem treinadinho dá para fazer, mas 42 quilômetros depois de andar 100 de bicicleta e nadar 2,5, acho que é meio... Puxado, Nossa, né? acho que é meio surreal. Mas eu acho que a sacada legal é isso, vamos por parte, ó. O primeiro foi, lá 60 dias, 10 quilômetros, você já corria, tal. Não, mas eu vou fazer 10K, 180, eu vou fazer 21K, que você já corria, mas eu vou melhorar meu tempo. Agora, eu nunca corri uma maratona, um ano para se preparar para uma maratona. E agora você está me falando que você já tem o projeto do ano que vem. Eu já tenho o projeto do ano que vem e do outro. E daqui 2 anos. Quer dizer, eu poderia dizer que você tinha meta para curtíssimo prazo, não, curto eu não prazo, tinha meta. Médio. Vamos colocar assim, eu não tinha meta. Não, legal. Antes do desafio eu não tinha meta. A minha meta era parar. Naquele momento a minha meta era parar. A minha meta era não ter meta. Era não ter meta. E aí o que aconteceu? Eu falo assim que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer mesmo. Então, o desafio já veio me dando uma meta de 60, já veio me dando uma meta de 180, de 365, aqui 1 ano, daqui 3 anos, e coisas que podem ainda vir a aparecer futuramente? Claro que pode, né? Nunca se sabe, que nem a gente fala assim, na musculação, né? Na musculação tem gente que adora o fisiculturismo e tem gente que adora só a hipermetrofia. Então, eu já gosto assim, não, vamos fazer para ficar bem, só ficar bem, não quero nenhum e nem outro. Só que são metas, a gente muda. Só que se a gente viver sem um propósito, sem um sonho, para que você vai viver? Só que é assim, você tem uma meta, então a única coisa que você tem que ter assim, no seu dia a dia é disciplina. Só ela vai trazer o resultado final. Porque você vai querer correr 10 quilômetros se você não treina para correr 5. Você vai querer correr uma meia maratona se você não treina para correr 15. Não tem. Então, é acordar, é ir, é treinar, é acordar, é ir, é treinar, é acordar, é ir, é treinar, é um treino, é 2 treinos, é um treino, é 2 treinos. E o pouquinho todo dia vai te trazer o resultado final. Legal.
E você sente que essa jornada até o resultado final, que é o resultado final desse ano, né, que você já tem as suas... Mas essa jornada, hoje a Carla já curte a jornada ou não? Não, a Carla adora a jornada, tanto que a Carla até esquece de ligar o aplicativo. Tanto assim, já virou rotina, sabe, Marcos? Eu falo assim, os primeiros 60 dias foi punk, né? Tem que fazer 4 atividades plus, você tem que ficar correndo atrás dos seus amigos, né? Os amigos correndo atrás de você, você querendo ajudar todo mundo, é complicado. É, o que a E gente todo chama de dia, todo fase dia. de impacto, né? A fase de impacto. E todo dia, assim, não foi desgastante, foi prazeroso. Só que depois você criou uma rotina. Que nem eu corro 3 vezes, eu nado 3 vezes, daí eu vou na academia, daí ando de bicicleta. Então, por que eu ia parar de fazer? Porque mudou a estratégia do projeto. Então, na realidade, hoje é minha rotina. Já virou rotina. E se eu não vou, menino de Deus, fica aquele negócio assim, porque você não foi, porque você não foi, porque você não foi, porque você não foi, sabe? É o que aconteceu quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, né, todo esse problema de coronavírus e tal, a gente ficou aí 10, 15, 20 dias bem complicados, né? Que daí você falava assim, meu, eu não treinei, e o que eu vou fazer, e como é que eu vou fazer, e que treino que eu posso. Aí você ia procurar coisa na internet para fazer uma aula de não sei o quê. A ansiedade fica muito grande, porque você já tem uma rotina pré-estabelecida para você. Então, foi bem complicado. Eu falo que os 180 dias foi extremamente tenso, porque todo mundo achava que não ia conseguir cumprir as metas por conta disso, né? A gente tem vários amigos que estão no projeto, então foi tenso, foi bem tenso, mas acabou, passou, né? E a gente se reestabilizou no psicológico e tocamos para frente. Legal. O psicológico, principalmente nessa fase de coronavírus aí, deu uma judiada em muita gente. Muita Né? gente. Os meus amigos psicólogos que os digam, né? Eles estão tendo bastante trabalho, e principalmente com essa parte do pessoal adolescente, das crianças, né? A minha filha fica lá em casa, tem dia que ela tá bem-humorada, tem dia que ela tá mal-humorada, porque ela é uma menina superativa, e fica lá em casa, aula a tarde inteira lá no computador, é muito complicado. Já que você tocou na filha, vamos falar um pouco sobre isso como é que é essa influência da Carla treinando então, e tal? você sabe que esses tempos atrás eu fiquei bem feliz, né? Ela chegou e falou pro meu pai assim que ela queria ser igual a mãe dela. Eu falei, meu Deus! Encheu o olho de lágrima. Mas é um negócio bem impactante, assim, para você escutar, porque você fala assim, tá, mas ela quer ser igual eu, como? Ela sempre foi muito ativa, né? Fazia balé, fazia circo, fazia ginástica rítmica, e ela é cantora, ela canta, então ela é bem dedicada, assim. Só que quando eu comecei no desafio esse ano, que eu comecei muito para esse lado do triatlon e tal, e, né? Ela falou assim para mim esses dias, ela falou assim, ai mãe, mas eu não posso fazer triatlon também? Eu falei, pode, claro que pode, né? Vamos deixar passar toda essa doideira aí você vai para natação para aprender a técnica, porque ela nada bem, mas ela não tem a técnica. E o que precisa é a técnica. Então, para você aprender a técnica, né? Vamos arrumar uma bicicleta boa aí para você e vamos. Quantos anos ela tem? Ela tem 10 anos, vai fazer 11 em fevereiro. Então, ela já tá naquele negócio. E ela fala para o dia que ela falou assim para mim, você podia vir me buscar na escola, porque ela mudou de escola esse ano, ela ficou desde quando nasceu numa escola, e esse ano ela quis ir para outra. Ela quis, não fui eu que quis, ela quis ir para outra. Aí ela falou assim, você podia vir me buscar, você podia vir me buscar. Eu falei, por que você quer que eu vá te buscar? Mas porque eu queria que você viesse me buscar. Não, ela queria me mostrar para as amigas dela. Aquela lá é minha mãe e tal. Aí a professora, que é minha conhecida, falou assim, não, é que ela falou para as amigas que a mãe dela corria, que a mãe dela era atleta e tal. Eu falei assim, gente, olha onde que os filhos metem a gente, né? Então, cuidado. Eu falo assim, nós somos os espelhos deles mesmo. Eu fico muito orgulhosa dela querer ter um lado meu. Mas como que você se sentiu quando isso aconteceu, Carla? Não, eu fiquei feliz, eu fico muito feliz, porque assim, eu sempre gostei muito de música. Quando ela começou a cantar,
ela quis começar, ela cantava dentro de casa. O dia que ela quis ir e participar de um concurso, eu falei, Senhor Jesus, essa menina, né, é muita gente, essa menina não vai ganhar, e daí o que, que vai acontecer? Fiquei pensando, né? E se ela se decepcionar e tal? Pois a bichinha chegou lá e ganhou. Aí começou o meu problema maior, porque daí ganhou, ergueu, né? Eu falo assim que a confiança ergueu. E ela canta lindamente bem, se dedica bastante, gosta, toca o instrumento, que eu nem nunca tinha ouvido falar no ukulele, não sabia nem que Eu existia. dei um pro meu filho de um Então, ano, presente de um ano de nunca tinha aniversário. ouvido falar, e um dia ela falou assim, mãe, eu preciso de um ukulele. Eu falei, o que que é isso, criatura? Aí ela falou, é isso aqui, ó, me mostrou. Eu falei, Você meu falou, isso é um Deus. cavaquinho. Não, não é um cavaquinho, é totalmente diferente. Daí começa a te explicar, né, que ela sabe melhor do que eu. Uau. Aí fui, comprei um ukulele, ela toca teclado lá também, e elas têm uma banda na escola de música que ela faz. Eu falo assim, gente, uma banda de meninas. Que legal, uma toca bateria, ela canta, a outra toca no seu. Eu acho espetacular essa interação dela. Então ela faz isso lindamente, muito melhor que eu. Ela é muito melhor que eu. Então, e quando ela quis fazer alguma coisa igual a mim, eu falei, putz, o ano passado ela participou dos há uns jogos escolares que tem para as crianças da idade dela, de 9 anos. E ela ganhou 100 metros de corrida. Que Aí bom. foi convidada para treinar. Aí eu falei assim, gente, ainda fui falar com o Paulinho, né, que é o treinador do pessoal lá, ainda brincou comigo, ele falou assim, tem pra quem puxar, né? Filho de peixe, peixinho é. Eu falei assim, ai, Paulinho, me dá até uma palpitação no coração. Porque é sofrido. É Sim. muito sofrido. A gente sabe que a vida de atleta não é fácil. Aí, ela não foi, porque começou... eles já estavam nos jogos lá e tal, e ia começar numa determinada fase. Conversei com ele e falei, o ano que vem eu levo. E aí, esse ano, infelizmente, aconteceu tudo isso e não pôde. Mas ela não tirou da cabeça ainda. Então, ela quer correr, ela quer andar de bicicleta, ela quer nadar. E eu tenho que deixar, porque a gente não sabe até onde Não, que ela pode e chegar, no né? mais, eu falo que na pior de todas as hipóteses, se não der nada, ela vai ser uma pessoa saudável. Aham, se Você não está der deixando nada, um vai ser legado de saudável. É saúde isso para aí. ela, né? Porque assim, eu não quero ganhar. Eu Sim. também eu sou esportista, eu não treino para ganhar de ninguém, eu não treino Exato. para ser boa, para ser melhor que ninguém, eu treino para ser melhor do que eu. Eu treino para superar os meus É limites. muito longe da competição, né? É muito Não longe da não é competição, é essa muito vibe. longe da competição. As pessoas perguntam assim para mim, ai, mas você compete? Eu Comigo falo, mesmo. aham, a minha competição é comigo mesma, entendeu? Ai, mas por que que você faz tudo isso? O que que você ganha com isso? Eu ganho felicidade. E eu acho que nos dias que a gente vive hoje, ganhar felicidade é o prêmio maior que você pode ter. Eu acho assim, é impossível a pessoa estar fazendo um esporte e não estar feliz. É impossível. Eu acho. Eu, cara. Eu acho que no começo a pessoa. É E eu vou falar sofrido. de experiência própria, assim, no Aham. começo, pra você sair do sedentarismo, não, dificilmente você vai gostar. Da zona de conforto, né? Eu É acho que difícil. esse Aham. romper a zona de conforto, não, a pessoa não vai gostar. É muito difícil a pessoa já sair gostando, Não, já é sair do super sofá difícil. É gostando. super difícil. Mas eu tenho um amigo que fala assim, ó, primeiro é a constância, primeiro você treina constância. Se você se propõe a fazer uma coisa que seja 3 vezes por semana, constância, vai lá e faz as 3 vezes por semana. Uhum. Depois você vai pensar na excelência. Não, eu sempre Depois você vai falo, pensar em eu melhorar. sempre falo assim, não precisa começar 3 vezes na semana, 2 vezes. Você tem que pegar gosto naquilo. Mas você tem que trabalhar a cabeça nos outros dias que naquele dia, ou terça e quinta, ou segunda e quarta, ou quarta e sexta, você tem que fazer alguma coisa. Quando você precisa de algo que você tem que ter essa disciplina, tem que ter essa constância, às vezes a ferramenta, seja ela qual for, existem ferramentas que podem ajudar, né? Às É, vezes ir no peito, só na raça, não é mais adianta. difícil, né? Eu falo assim que a ferramenta, o projeto, ele trouxe várias coisas para minha vida, assim, que eu já queria fazer e eu estava é, me boicotando, né? E eu falo assim que o desafio, ele trouxe uma Carla que eu sempre quis chegar nela. Eu sempre quis chegar nela. Então, era uma Carla que ia estudar, era uma Carla que ia ler mais, era uma Carla que ia se dedicar mais
a ela. Então, eu falo que o desafio fez tudo isso comigo. Ele não foi só no lado do esporte, da qualidade de vida, do bem-estar. Ele foi para um lado, foi para o lado profissional, foi para o lado emocional, foi para o lado até sentimental com as pessoas. Eu estava assim um pouco desacreditada do ser humano em si, né? Porque os dias que a gente está vivendo não são fáceis. Não digo isso por causa do coronavírus, não, eu digo isso por causa das pessoas que são individualistas, nós nos tornamos descartáveis para algumas pessoas, então você serve para a pessoa até que a pessoa precise de você, olha, se não precisar mais, tchau Marcos, vamos pro fulano, entendeu? E não é assim, eu acho que a amizade é a melhor coisa. E o projeto me trouxe duas pessoas, assim, na minha vida, eu tenho que falar delas porque eu amo elas de paixão. É a Ariane e a Raquel. Elas são assim, eu falo que elas são minhas irmãs mais novas, porque elas são bem mais novas do que eu, né? A Ari, então, é uma menina, né? 28 anos, tá quase de aniversário esses dias. É uma menina, mas é uma gigantesca. Ela é um gigante. A Raquel, Eu gravei com ela, inclusive ela falou de você mais ou menos parecido. Tá? Então, olha aí, viu como é que é? Nós somos, assim, a gente tem uma sintonia muito boa. A Raquel, gente, ela é espetacular. Ela é um ser iluminado de Deus, assim, sabe? Eu falo que a Raquel, ela vem com uma aura em volta dela, assim, é luz, é um neon que vem em volta dela. Então, uma ajuda a outra. A gente brinca muito entre a gente de pagar dívidas, né? Ah, se você sair, você vai ter que pagar, sabe? Mas é um negócio muito engraçado. Parece que a gente sempre teve interligado. Então, o projeto me deu essas duas pessoas que eu quero para minha vida. Sempre falei, eu falo para elas, eu falo assim, ó, se sair, já esteja sabendo que eu vou atrás para dar bicuda, porque tem que voltar. Então, e não é essa a intenção. E elas me trouxeram pessoas em volta delas, que eu falo assim, gente, as pessoas estavam ali, eu as conhecia, elas me conheciam, mas a gente não sabia o valor que elas tinham. Entendeu? Então, me trouxe muita coisa, né? Me trouxe, além de toda a disciplina que a Carla sempre quis ter, toda a dedicação que a Carla sempre quis ter, me trouxe amigos, assim, que eu quero para o resto da minha vida. Que se eu tiver 100 anos, e eu quero que elas estejam ali, entendeu? Por quê? Porque eu desejo a felicidade delas. Nossa, a gente sai para fazer os desafios. Ai, Senhor. A Ariane que falando, ela falou assim, gente, vocês são mais empolgados do que eu para fazer isso. Mas aí ela foi com a Raquel esses dias e estava muito mais empolgada que a Raquel. Então, é um atrás do outro, assim, sabe? E isso é muito legal. Então, a gente conhece pessoas que valem a pena alguns desafios na vida da gente. Então, assim, para que você vai querer viver na zona de conforto se um negócio desse pode te tirar? Sim. Se um projeto desse pode te tirar da zona de conforto. Quem vive na zona de conforto não vive, gente, sobrevive. Entendeu? Então a gente tem que viver. Vamos sair da zona de conforto, vamos conhecer outras coisas, né? Ai, mas eu não sei correr. Gente, não precisa correr, vamos caminhar. Vai na academia, né? Chega lá e fala assim, vai fazer uma aula de jump, vai fazer um spinning, vai fazer uma dança, né? Vai fazer balé. Eu conheço um monte de mulheres com 40 anos que eram fissuradas por serem bailarinas quando eram novas e não tiveram oportunidade, porque era muito difícil na nossa época, né? E hoje, nossa, hoje tem a escola da minha amiga Samantha que, nossa, né, que tem um monte de gente adulto fazendo, né? Tem umas outras escolas aqui também que tem balé para adulto. Vamos atrás do que a gente tinha um sonho lá e hoje a gente tem oportunidade, porque às vezes não tinha dinheiro, hoje tem, né? Não tinha o suposto tempo, hoje tem. Então, a gente não pode viver na mesmice. A gente tem que sempre estar fazendo, jogando, eu falo assim, jogando um açúcar na vida, sabe? Se superar, se né? superar sempre. E isso vai virando, assim, uma rotina tão gostosa que você acaba fazendo igual eu. Eu já tenho um pro ano que vem, já tenho um para daqui 3 anos, já tenho, sabe Deus, daqui 5, 10, né? Então, eu não quero só sobreviver, eu quero viver. Isso é um registro, a gente fala muito da foto memorável, né? Nós estamos levantando muito essa bandeira, a foto Senhor. de uma conquista memorável. E às vezes essa foto não é nem física, né? Simbolicamente essa foto.
mas são registros que vão ficando na cabeça, né? Esse registro de, eu falo, ó, cara, a hora que você cruzar a tua linha dos 42K, você pode estar com 80 anos já esquecendo das coisas, 100 Nossa, anos de esquecendo tudo. das coisas, você Aham. vai lembrar desse Vou lembrar dia, desse dia. É que entendeu? nem quando eu fiz a minha primeira meia maratona. A Camila e a Adriane foram comigo, né? E a Camila filmou. E às vezes eu acho aquela filmagem e falo assim, gente, olha isso. E eu lembro assim, de quilômetro por quilômetro, coisa por As coisa, as sensações, né? sensações, sabe? Assim, de que você tá chegando, você fala assim, meu Deus do céu. Ó, no dia que eu fui fazer o desafio dos 180 dias, né? Que eram os 21 quilômetros lá. Aí eu tava chegando, tava bem perto, assim, nossa, eu parei, porque eu olhei no relógio, vi que eu tinha tempo ainda para chegar. Aí eu parei, olhei para trás, tava vindo um amigo meu, aí eu falei assim: vamos, Rô, a gente vai chegar junto. Ele falou: não, pode ir. Só que a hora que eu falei isso pra ele, eu tava chorando. Por quê? Porque é aquele negócio assim de você falar assim, cara, consegui, que caramba! Sabe aquele negócio assim de você achar que você não ia conseguir, porque eu achei realmente que eu não ia conseguir, porque eu tinha feito 2 e 11 11. Eu falei, não, 2 horas 11 e 11 é um afronte para minha pessoa, né? Por que não 10, né, 9 59? Não. Mas é aquele negócio assim de você falar assim, não, eu consegui. E aí você chegar e você escutar o teu amigo falando assim, olha, eu terminei e só fiquei falando assim, ai Senhor, manda essa energia para Carla, manda essa energia para Carla, sabe? Isso me fez tão bem que eu falo assim, olha só, você tá ali, você tá na sua superação e as pessoas que já concluíram estão ali te esperando para ver se realmente você vai conseguir, porque elas acreditam que você vai conseguir. Então, se você tem que acreditar em você. Para começar, você tem que acreditar em você. Que se você não acreditar em você, quem que vai acreditar em você? Legal. Então, eu sempre falo assim, não, eu vou conseguir essa bagaça aí agora, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Entendeu? Eu brinco, né? Mas é o que eu tenho hoje como meta. Os meus 42 é assim, é uma coisa que deu até a respirar quando eu falo. Por quê? Porque é difícil, não vai ser fácil, mas também vamos tentar, eu estou treinando para isso, o treino é desgastante demais. Eu acho que uma maratona por ano para uma pessoa nossa, é um negócio assim, meio punk, mas vai ser real, entendeu? Então, vai ter que ter a disciplina, o foco, a resiliência, a determinação agora vai ter que ser assim, além do que eu tive até agora. E eu sei disso, que eu vou ter que ter. Eu acho que o chegar lá vai ser uma coisa assim. Então, a foto do chegar, a gente vai ter que conversar com algumas pessoas, né, que vão estar por ali. Marcelo, Marcelo. Eu falo assim que eu fiz a inscrição para fiz inscrição para Florianópolis, foi cancelada, daí fiz a inscrição para Porto Alegre agora esses dias. E aí, conversando com o pessoal, Que dia mas Porto Alegre? 8 de novembro. Era para ter sido em maio, daí ela foi transferida para 8 de novembro. Só que a gente sabe que eu acho que isso aí, infelizmente, esse ano Talvez não vai rolar. talvez não vai rolar. Aí, como eu tinha que fazer do desafio, eu até estava conversando com o Ricardo no sábado, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer um negócio, né? Eu falei, Ricardo, porque eu já conversei com várias pessoas e todo mundo disse que vai correr 21 comigo, daí os outros 21 vai fulano, daí uns vão de bicicleta, o outro quer ir de carro, o outro... Sabe aquele negócio assim? Tá gigantesco o negócio. Aí eu falei, gente, eu acho que eu quero que cancele logo esse negócio, porque aqui vai ser mais gostoso. Porque você imagina... Nós temos que fazer uma produção disso. Temos que fazer uma super produção para os 42, mas... o Marcelo vai estar correndo também. Diz que vai fazer. Ele falou que vai fazer 30. Ele falou que vai fazer 30, tá? Ele falou que vai fazer 21, tadinho. Aí, não, ele falou pra mim. Outro dia ele falou assim pra mim: ai, Carla, cada vez que eu vejo você treinando, eu fico com menos vontade de fazer os 42. Eu falei assim: ai, não fala isso pra mim. Não. Essas pessoas que ficam influenciando mal, era dessas pessoas que você tá falando. Dessas pessoas que eu tava falando. Eu tô desmotivando. Gente, mas eu passei o treinamento ano passado com a Adriane e não é fácil, sabe? Eu pensava no treinamento dela, eu falava assim, meu Deus, vai ser difícil, o treinamento é pesado. O antes é muito difícil.
Eu falo assim que o que ela também fala, o que antecede, o treinamento que vem antes de você fazer uma maratona, ele é pesado. Então te desgasta psicologicamente. Porque como é um treino, você sabe que se você não conseguir, amanhã você pode fazer de novo. Mas daí você fala assim, meu, mas se amanhã eu tiver que fazer de novo, vou sofrer tudo isso de novo? Então é muito mais difícil do que o dia da prova. Sim. Mas é o que é necessário, é o que vai te levar até lá. E a mesma coisa da perca de peso, eu vejo igualzinho. Os primeiros 5 quilos, eles vão ser os piores. Por quê? Os primeiros 15 dias que você está na dieta, você tem que resistir à Coca-Cola, você tem que resistir à cerveja, ao bolo, ao fast food, né? Os fast food da vida, ao chocolatinho, né? Ao amigo que te chama para ir comer um lanche. Você tem que começar, ter atitude de começar. Ter atitude de começar. Mas aí eu escuto um cara que ele é espetacular e ele fala bem assim: se você não consegue vencer sua cama, o que você vai vencer na sua vida? Daí eu fico falando assim, cara, é verdade, porque olha, tem um monte de gente que fala assim, eu não consigo acordar cedo. Tentou? Você já tentou? Porque se você não tentou, você não pode falar. E tem aqueles que falam assim, eu queria tanto ser igual você, queria tanto acordar cedo. Eu queria tanto ser igual você, mas você já tentou? Não, então como é que você quer ser, que você quer ser igual, né? Sim. Então, eu tenho muito isso. Quando eu vejo aquele... Tem dia que eu, né? Esses dias mesmo me levaram uns donuts. Meu Senhor Jesus! Tem uns lá que eu falo assim, olha, só por Deus mesmo, viu? A gente fez um podcast com a Ellen. Então, a gente falou sobre os desafios dos causa. Não, e para ela deve ser muito mais difícil, porque ela faz o negócio, né? Aí eu e as meninas tínhamos falado assim, ó, nós vamos fazer tantos dias sem açúcar e quem sair tem que pagar em dinheiro. E no primeiro dia eu ferrei tudo, que eu fui lá e comi os donuts da Ellen, né? Aí eu falei para as meninas assim, eu falei assim, viu como é que a gente é parceira? Eu cheguei lá no grupinho nosso, falei assim, gente, tô pagando R$10 porque eu não resisti aos donuts da Ellen. Aí, e isso, não acredito. Daí a Raquel, eu também. Daí, então, assim, a gente vai se divertindo, por isso que eu falo, a gente se diverte e vê que o que você tem que fazer é muito maior e é muito mais difícil do que resistir à cama. Sim. Entendeu? Então, eu falo que os primeiros 15 dias de tudo que você começar na tua vida é muito difícil. É o sair da zona de conforto. O sair da zona de conforto. Era confortável, você está fazendo o desconfortável. Os primeiros dias que você tem que acordar cedo, você tem que acordar e levantar. Você não tem que bater a mão, você tem que deixar o celular longe, que a hora que ele vai despertar, você vai ter que levantar da cama para desligar, porque ele não vai parar. Essa é uma boa técnica. É uma boa técnica. E você já vai pro banheiro tomar banho. E de preferência, toma um banho não muito quente para te acordar mesmo. Ou vai, lava o rosto na água gelada, que além de tudo faz muito bem para a pele. Digamos de passagem, eu não deixo minhas clientes lavarem o rosto em água quente, porque estraga toda a pele. E a gente tem que viver dica de estética. Então, a gente tem que ter alguns artifícios para você não se boicotar. Então, se você passou esses 15 dias, você foi bem, os próximos 15 anos você vai muito bem. Massa. Carla, e aí a gente chega no ponto, eu abri lá falando que esse podcast a gente ia falar sobre um dos fundamentos, tá? E aí acho que a gente chega, a gente falou o tempo todo sobre esse fundamento, eu acho que você personifica esse fundamento. Quando eu olho para as fotos, qual é o seu Instagram do desafio que você está usando? Não, eu tô usando o meu único Instagram, porque eu não dou conta de 2, 3. Legal, o da minha que clínica. É o da estética. Não, o da minha clínica, graças a Deus, eu tenho uma amiga minha que cuida pra mim. Legal, você tem uma profissional cuidando. Eu tenho uma profissional que cuida pra mim. Qual é o teu? Que é a Ju. E o meu é Carla Aristides. Então é esse que tá o do Quem desafio. entra lá vai ver os tudo, stories. Vai ver minha família, vai ver os meus amigos, vai ver os meus stories, vai ver as minhas doideiras lá. E é isso, assim. E aí, assim, quem seguir lá, quem quiser seguir a Carla, vai ver essa personificação da disciplina. Esse é o fundamento que eu queria falar. O fundamento da disciplina, que é assim, você vai ver que chuva, ou sol,
o frio, esses dias estava bem frio Nossa, aqui. tava 7 graus, Você acho. olhava às 6h30 da manhã, a Carla na piscina, né? Postando foto que ela já tinha nadado, já estava terminando o treino. Já tava terminando o treino, Então, assim, já. essa disciplina, essa constância, eu acho que é fundamental para quem tem um objetivo. Me parece, com as pessoas que eu tenho conversado, que isso é levado para o aspecto profissional também, para as outras áreas da vida. Parece que essa disciplina ajuda muito nesses outros lados, nesses outros aspectos. E para a gente ir já finalizando aí, a gente vai conversando bastante. Não, não pode deixar eu falar, porque eu falo mais que a vida cobra. Não, então nós dois falamos bastante, mas que legal. E assim, eu queria entender, já como falei, indo para a reta final, como é que você falou sobre ali os períodos de dificuldade, poxa, vindo lá de uma situação de obesidade, né? Você compartilhou com a gente essa situação ali, um momento de separação. Você falou que teve um momento de, poxa, ali talvez estar um pouco deprimida numa fase e tal. Como é que você se sente hoje? As atividades físicas, essas amizades, essa disciplina toda, esse foco, esses objetivos, como é que você se sente? Eu escutava muito, antes de eu começar a correr, que a corrida tinha tirado algumas pessoas da depressão. E eu falava assim, gente, mas como eu gostava de esporte em si, eu falava assim, não, deve ser mesmo, porque acho que você, né, é você com você e você se superando, tal. Então, quando eu entrei nessas fases, assim, de estar mais triste, chateada, com alguns problemas, tive inúmeros problemas financeiros, inúmeros, e eu falo que a disciplina, graças a Deus, me tirou deles, sabe? O esporte, ele veio assim para dar uma motivação. Porque se você tá ali, você tem tempo para pensar em tudo. Aí você começa a escutar os caras que são atletas mesmo. Porque se você gosta de esporte, você vai ler reportagem, você vai ver vídeo, né? Você quer entrar num círculo de pessoas que fazem a mesma coisa que você. E aí você escuta os caras falando, não, olha, porque tem que ter disciplina, que tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. E é uma coisa que a pessoa que está depressiva não tem. Ela não tem disciplina porque ela não consegue nem fazer as coisas da rotina normal dela, que às vezes é até levantar da cama, né? Tem gente que entra numa depressão profunda que não consegue sair do quarto. Então, aí eu falava assim, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso ser aquela Carla que eu era, feliz, sabe? Para cima, tentando levar as pessoas para o lado da felicidade. Não desse jeito que eu me encontro hoje. Então, isso foi... Por isso que eu falo que foi um divisor de águas. Porque essa tristeza, essa falta de sonhos, falta de motivação, leva a gente a ficar numa zoninha medíocre de conforto. E as pessoas não podem achar que isso é normal. As pessoas não podem falar assim, isso é o que eu quero para minha vida. Como assim? Você vai passar o que para seus filhos? Que eles conseguiram comprar uma casa e um carro e para eles tá bom? Cadê a felicidade? A felicidade é muito maior que isso. A felicidade é o caminho que você está percorrendo, né? Eu falo que o fim é muito melhor do que o começo. Porque o começo é difícil, é o que a gente estava falando. Os 15 primeiros dias de uma dieta é sofrido. Mas a hora que você chega a sair, vamos supor, do número de roupa de 46 para o 38, e você chega na loja, você vai comprar um 38, você fala assim, meu, olha que linda que eu tô. Então, você se sentir bem te tira dessa depressão. Então, esse pensamento eu só tive lendo, Marcos.
A gente lê, eu gosto muito de ler, então os livros me ajudaram muito a me dedicar 100%, a estar presente no que eu estivesse fazendo, a não decepcionar as pessoas em volta. Eu não quero decepcionar elas, porque se eu decepcionar elas, eu vou decepcionar a mim mesma. Eu me decepcionei primeiro. Às vezes, o que eu não consegui fazer não vai decepcionar as pessoas. Que elas vão falar assim, meu, ela tentou, mas vai me decepcionar. Então, esse jogo de, eu quero que você tente, eu gostaria que você, olha aqui, se eu posso, você também pode, tal, é muito legal, é para você legal. Por quê? Você imagina se os teus amigos olharem para você e falar assim, nossa, olha o Marcos, né, correu 21 já, se ele conseguiu, eu também consigo. Ai, olha, porque o fulano fez tal coisa, será que eu consigo também? Tenta. São as tentativas. Então, esse sair da zona de conforto medíocre, que eu falo que chega a um ponto da vida da gente, é uma mudança muito radical. E é uma mudança que a hora que você muda, você fica igual eu, já pensando em outras coisas que você quer fazer. E a disciplina que você tem que ter para tudo isso te traz benefícios em tudo. Dentro da sua casa, com a sua família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o namorado, com os amigos, com a empresa, então, porque a mesma disciplina que eu tenho aqui hoje, eu tenho com a minha empresa. Então, assim, eu procuro fazer dela um espelho para mim, porque eu sou a cara da minha empresa. Então, se eu não tiver, se eu for uma pessoa totalmente, a Carla só pensa em esporte e aqui na clínica ela está deixando a desejar. Não, eu tenho que trazer para cá a mesma coisa que eu trago para cá. Então, todos os equilíbrios são necessários. É difícil? Demais. A gente tem que pensar sempre, estudar muito. Eu sempre falo que o estudo edifica as pessoas. Eu não falo do estudo pago. Eu falo do e-book baixado na internet, gratuito. Do livro que você viu, que o cara leu, que você achou que pode ser legal ou que alguém te indicou, e tem gratuito na internet, em PDF. Então, assim, eu falo que a educação hoje é gratuita. É gratuita para você ter conhecimento científico. Então, isso ajuda muito as pessoas, e qualquer uma delas, em qualquer área da vida, seja ela no esporte ou seja ela no profissional. Nossa, muito legal. Carla, então nós vamos finalizando por aqui. Tá bom. Acho que eu já falei demais já. Não, imagina, foi ótimo. Eu quero te agradecer muito novamente. Obrigada. Eu acho que assim, a tua história, ela com certeza vai ajudar a inspirar muitas pessoas. Tá? Eu acho que isso que você falou lá da exposição, de repente algumas pessoas até criticando e tal, e eu tenho certeza que essa exposição, a qual você se propõe quando a gente fala exposição, na verdade é porque a Carla posta os treinos. Ela vai lá, tira foto com o maior orgulho e posta esses treinos. Então, eu acho que desde esse trabalho que você faz lá, porque eu vejo como um trabalho de incentivo às outras pessoas, de incentivar realmente as pessoas, ao até vir aqui para ter esse papo, eu tenho certeza que isso vai influenciar outras pessoas e que a energia dessas pessoas, de alguma forma, voltam para você e que você vai Volta até porque voltam em pensamento, né? Sim, eu falo que a gente existem os pensamentos bons e os pensamentos ruins. Lógico. Então, se a gente tiver com uma vibe muito boa, você não vai conseguir absorver os pensamentos ruins das pessoas a você. Até o olhar incrédulo das pessoas para você, quando você está numa vibe boa, você não absorve isso. Sim. Então, a gente tem que fechar mesmo e falar assim, não, vamos absorver só o que for bom. Eu fico pensando assim, quantas pessoas, né, são super famosas em ídolos, que são apedrejadas. Sim. E elas, né, muitas entram em depressão por causa dessas críticas desconstrutivas, porque às vezes não tiveram esse feeling de pensar, falar, não, peraí, quem que é essa pessoa na ordem do dia? Nem conheço, né? Então, vamos sempre pensar que a gente pode ter disciplina em tudo. Não é só no esporte. A gente está falando aqui do desafio de uma área de esporte, mas não é só do esporte. Às vezes a gente tem que ter disciplina dentro de casa para arrumar a cama de manhã.
Então, eu acho que isso é maior do que qualquer outra coisa, né? Você tá ali dedicada a fazer as coisas para você, sair da zona de conforto, só isso que eu falo. Legal, legal. Diz que quer mudar o mundo, começa arrumando sua cama, né? Exatamente. Mas, Uma coisinha todo dia, você muda, mudando o seu mundo, você já vai mudar o mundo do outro que está perto de você, isso você pode ter certeza absoluta. show. Carla, muito obrigado. Obrigada a Então, você, por Marcos. aceitar o convite, Ai, por dividir isso com a gente. depois a gente conversa sobre os 42. Massa, massa. Pessoal, então nós vamos finalizando aqui mais essa edição do podcast Supere Seus Limites. Esse podcast que a gente faz com muito carinho para ajudar, para inspirar, para te dar as sacadas, para você colocar uma conquista memorável, identificar qual é a conquista memorável que você quer para o seu corpo, que você quer para a sua mente. E a gente está aqui para ajudar você a inspirar e a alcançar conquistas memoráveis. Alcança, pensa qual é a foto da conquista memorável que você quer, colocar lá na sua galeria. É para isso que a gente faz esse trabalho, é para isso que a gente bate esse papo, que a gente convida as pessoas, tá ok? Então, pessoal, desejo que todos que estão ouvindo, desejo que você que está ouvindo, tenha conquistas memoráveis para a sua vida. E essa foi, então, mais um capítulo, mais uma edição do podcast Supere Seus Limites. Eu sou o Marcos Rinaldi e um grande abraço para todos vocês. A gente esteve aqui hoje com a Carla Aristides. Valeu, galera. Até o próximo. Até, pessoal.